O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós desde nossa Igreja Matriz, vocês que nos acompanham pelas mídias sociais, caro diácono Sena, se nós tivéssemos que resumir a mensagem da Palavra de Deus hoje numa única expressão, poderíamos tomar a última afirmação do nosso Evangelho. Acho que estaria excelente. É o que a Palavra de Deus nos traz, quando Jesus, se apresentando como bom pastor, nos diz: eu vim para que todos tenham vida. E não é uma vidinha qualquer, não. É vida em plenitude, é vida em abundância, é vida de filhos e filhas de Deus, que sabem viver a sua vida à luz da vontade soberana, misericordiosa de nosso Deus. Com a primeira leitura, livro dos Atos dos Apóstolos, que aliás nos acompanham durante todo o tempo pascal, nós temos a pregação de Pedro e a inquietação santa. O texto diz que aquele povo que escutava Pedro ficou com o coração aflito. É uma aflição santa, sabe, diácono? A aflição daqueles que se perguntam: nós, o que devemos fazer? Essa pergunta é extremamente interessante hoje, porque é também no quarto domingo do tempo da Páscoa, o domingo em que nós rezamos pelas vocações. Primeira vocação, a vocação à vida, a vocação à vida batismal, a vida na igreja, a vocação específica que nós abraçamos. Vocês, a maioria pelo menos, no casamento, marido, mulher. A vocação que nós abraçamos também no exercício de nossa profissão, da nossa capacidade laborativa, sim, de trabalho, um espaço abençoado e privilegiado para nós testemunharmos a nossa fé. Mas a pergunta permanece: e nós, o que devemos fazer? E Pedro é bem objetivo: que vocês se convertam, convertere.
A etimologia dessa palavra é muito bonita. Ou seja, voltar para a origem. A nossa origem é divina e o nosso destino é igualmente divino. Então a conversão é um processo contínuo para que nós nos aproximemos de Deus e para que nós testemunhemos com maior empenho a sua vontade, os valores do seu reino, a sua graça. Paulo, num determinado momento de seus escritos, nos diz que nós completamos em nossa carne, pelo sofrimento, aquilo que faltou no sofrimento de Jesus. E por que já estou lembrando essa expressão de Paulo? Porque ela nos vem também na segunda leitura de hoje, primeira carta de Pedro. E ele nos estimula a suportarmos com paciência aquilo que nós sofremos. Sofremos por ter feito o bem. Isso nos torna agradáveis diante de Deus. E aqui então podemos inserir esse pensamento de Paulo, um pensamento ousado, que nos diz que nós completamos em nossa carne aquilo que faltou no sacrifício redentor de Jesus. E Pedro continua nos lembrando que o Cristo nos é deixado como exemplo, que nós sigamos os seus passos. Ele nada cometeu de pecado e, no entanto, foi condenado à cruz e nela carregou nossos pecados. E Pedro encerra, pelo menos o texto de hoje, nos dizendo que nós andávamos como ovelhas desgarradas e agora podemos voltar ao pastor e guarda de nossas vidas. E aqui nós temos então o texto do Evangelho de hoje, o bom pastor. Jesus assim se apresenta. São poucas, aliás, as definições que Jesus faz de si mesmo no Evangelho, ou nos Evangelhos. E uma delas é essa: eu sou o bom pastor. E Jesus lembra então essa relação de intimidade dele com o seu rebanho. Somos chamados de ovelhas. Para nós isso é uma figura mental assim meio romântica, mas no tempo de Jesus ser pastor de ovelha era meio complicado, sabe? Porque as ovelhas eram muito tansas e ainda são. Naquela realidade geográfica, enfim, elas precisavam de um pastor para conduzi-las para a água, para o pasto, para que não caíssem no precipício. A nossa realidade é diferente. Mas somos então comparados às ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Com muita frequência, acredito, a gente se comporta como cabrito ou cabrita, né? É meio rebelde. Vivemos assim meio por nossa conta mesmo. Deixamos Deus meio de lado. Mas Jesus nos diz: aqueles que sobem por outro lugar são ladrões e assaltantes. E diz mais: aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. E sabe, hoje de manhã, depois de uma missa que eu presidi, alguém me perguntou: padre, eu não entendi direito aquele negócio lá, quer dizer que todo mundo que veio antes de Jesus é bandidão? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Mas ele está dizendo sim, que todos aqueles que se situavam fora da aliança estavam evidentemente perdidos.
E aqui não é só um conceito do Antigo Testamento, é um conceito para nós hoje, porque o conceito de tempo não existe naquilo que nós chamamos de eternidade. Aqui nós temos uma questão assim de ordem teológica e filosófica para discutir, mas não é o momento agora, não. O nosso momento agora é de contemplação da verdade que o Evangelho nos oferece. E é assim, portanto, que nós somos estimulados a escutar a voz do nosso pastor hoje, cumprindo nossa vocação hoje, na fidelidade que se pede a nós hoje. Que nós sejamos, queridos irmãos e irmãs, contados sim entre essas ovelhinhas de Jesus. Afinal, a afirmação que Jesus faz é para todos nós. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que nós correspondamos ao que Jesus nos pede, vivendo os valores do seu reino, testemunhando, comprometidos.